Então, dados os recados, vamos aqui tentar chamar o meu amigo Paulo Bayat. Vamos lá. Muito feliz do nosso querido Marcos Stumpf, o mudinho do Perseverança dos anos 90. Paulo Bayat na sua tela. Está aparecendo? Apareceu. Boa noite, Paulo. Tá me ouvindo bem? Boa noite, tá tudo certinho. Tá, Será que tu tá ouvindo o meu filho de quatro patas? aí é o Mano, né? O Mano Isso. também tá dando o sinal da um sinal de vida. Então, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui descontraído. 45 minutos, porque a gente sabe que essa questão a gente não pode confiar no nosso sinal, né? E às vezes o papo tá tão bom e acaba tudo, tranca tudo. E Uhum. também o pessoal não. O pessoal cansa, né, de ficar tanto tempo assim olhando para um celular, ou mesmo quando coloca no notebook, né? Então o nosso papo geralmente é bem rápido, a gente não faz 1 hora, 2 horas, né? Então, Paulo, apresente-se para nós, por favor. Eu sou Paulo Banhar, eu sou psicólogo já faz uns 30 anos, e além disso eu trabalho como palestrante, evangelizador e orientador espiritual na Sociedade Espírita Francisco Xavier, da Borges de Medeiros. Acho que A, a, basicamente é isso. a grande, a grande Chico, né? Uma casinha Uhum. fraterna e de amor que a gente tem ali no centro, né? Bem perto da. É, ali é a Borges, né? Borges de É, Frontenac, do outro lado da pracinha. isso. É uma casinha de amor e fraternidade bem aconchegante, onde o Paulo é o palestrante lá. E agora a primeira pergunta, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Hum, Ah, em plenos anos 2020, ainda há receio das pessoas, ainda há um preconceito delas procurar um atendimento psicológico? totalmente. Não pensa que as coisas mudaram tanto assim, porque não mudaram. Eu não sei se é uma questão de Rio Grande do Sul, quanto a isso eu não tenho a dimensão, porque o Brasil é grande, é complicado chegar e dizer que é no Brasil inteiro, mas com certeza 90, 95% das pessoas que procuram terapia ainda são mulheres, em função de que tradicionalmente eram elas que resolviam as situações de dentro de casa, porque antigamente as mulheres eram principalmente donas de casa, e cabia a elas não só a parte do gerenciamento da casa, como incluía também a criação dos filhos, incluía também a parte emocional, porque o marido, o homem, ficava o tempo inteiro trabalhando e só voltava de noite. Então, era uma coisa que, tanto que tu vai ver que na psicologia ainda é um curso que tem principalmente mulheres. É um assunto que afeta mais, que tem mais sensibilidade. As mulheres são elas que procuram mais médicos também, os homens também não procuram tanto. Então, tu vê que realmente ainda existe um certo preconceito do homem colocar a, a sua emoção para fora. Existem os profissionais, né, que por lendas, por histórias, que eles sempre são evitados ou o pessoal tem medo, né? É o dentista, né? É aquele homem que acha que se garante com o seu proctologista e, e o psicólogo. Então ainda há um preconceito, um medo de se expor. Muito. Você trancou, Paulinho? Então estamos conversando aqui com. Ó, voltou. Uhum. Agora você Mas voltou. mas a gente vê que ainda, infelizmente, tem bastante preconceito, mas aos pouquinhos a tendência é mudar. Só que como é uma coisa cultural e é uma coisa de uma sociedade, coisas grandes tendem a levar mais tempo para mudar. O micro muda mais rápido, mas o macro, coisas que envolvem sociedade, percepções de mundo,
que já são tradicionalmente de uma determinada maneira, são um pouco mais complicadas. E Então, nesse ponto, então e neste ponto, oi. e, e neste momento que a gente está vivendo, Paulo, dessa pandemia, dessa obrigatoriedade nossa de nos resguardar, de ficar em casa, as pessoas não podem sair, você acha que as pessoas que já apresentam o sintoma X ou o sintoma Y de traumas e de questões mentais e psicológicas, isso tende a piorar e, nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Aham. O que a gente vê é o seguinte, imagina que uma represa tem uma determinada rachadura a nível médio pequeno. A princípio, com pouca pressão de água, ela não vai demonstrar essa rachadurazinha que tem de maneira muito acentuada. Na medida em que tu aumenta a pressão e o volume da água, aquela rachadura tende a demonstrar mais fragilidade e a vazar mais água. O que quer dizer isto? Que diante de pressões maiores, de estresse maiores, as pessoas que já têm algum tipo de dificuldade tendem a intensificar essa dificuldade em função do estresse, da tensão, e, sinceramente, é uma tensão justificada também, porque quem é que não tem algum parente que tem um risco um pouco maior diante dessa situação? Então, gera uma tensão que não é só a tensão do isolamento, é a tensão de preocupação com seus parentes também, com as pessoas a quem ele quer bem, e que o contato é relativo. Não dá para tu te aproximar de todo mundo como era antes. Um profissional como você e seus pacientes, né, é essencial a presença física, o olho no olho, não é? O olho no olho em relação do paciente, para ele ter a confiança de que o profissional está olhando para ele, está prestando atenção nele, e também a forma do profissional poder já começar a diagnosticar alguma coisa. E nesses momentos, como é que está sendo o desafio do psicólogo Paulo Baiari em atender pessoas por WhatsApp, por exemplo? Eu estou atendendo direto por WhatsApp. Por enquanto, ainda não estou atendendo em consultório, até a situação dar uma melhorada. E isso são orientações que a gente recebe de maneira geral, dos conselhos, enfim, e das partes aí que são relativas à saúde. Então, a gente segue a orientação geral que é coordenada por eles. Agora, eu fiquei surpreso quando eu não atendia através de vídeo do WhatsApp até essa situação se apresentar, e eu fiquei surpreso o quanto mudou pouco a forma de se relacionar com o paciente. Eu acreditava que fosse ficar uma coisa um pouco mais superficial, um pouco mais formal, que não ia fluir da mesma forma. Mas, para minha surpresa, como eu já conhecia esses pacientes, fluiu da mesma maneira que fluiria pessoalmente. Então, fiquei surpreso. E a outra surpresa foi que o número de pacientes aumentou. Num primeiro momento, num primeiro impacto, deu uma diminuída, porque estava todo mundo sem saber direito como lidar, meio impactado, ainda sem saber como se gerenciar diante da situação. E quando as pessoas foram percebendo que não era uma coisa rápida, que não ia ser alguma coisa de solução imediata, e que isso ia realmente levar um tempo, a procura pelo atendimento comigo aumentou bastante até, de pacientes antigos que voltaram, de pacientes novos, e o engraçado, tipo assim, a princípio a gente pensa em fazer isso aí de maneira emergencial, mas a gente vê que acontece uma coisa engraçada, que agora tu pode atender, por exemplo, ao Brasil inteiro. Tu não fica mais restringido a atender só as pessoas a nível presencial. Então, também abre uma possibilidade de trabalho para as pessoas num nível bem mais amplo do que tinha anteriormente. E sinceramente, hoje eu tenho uma confiança muito grande no trabalho
através de vídeo do WhatsApp, que para mim, pelo menos, foi a sistemática que funcionou melhor. Eu sei que existem outras formas das pessoas usarem, Skype, mas para mim foi a ferramenta que eu achei que funcionou de maneira mais eficiente. E olha, eu fiquei realmente surpreso como está funcionando bem e como as pessoas estão tratando da mesma forma que seria numa consulta presencial. Me surpreendeu muito, eu não tinha essa experiência e hoje eu tenho plena confiança de que tem o mesmo nível de qualidade, funciona exatamente da mesma maneira. Se existe algum tipo de constrangimento, algum tipo de estranhamento, se ele durar 10 minutos do início da sessão já é muito. Depois a pessoa vai e começa a fluir as suas coisas e fica muito tranquilo. E o que existe de diferencial, a gente tem que entender que é uma maneira diferente. Então, tipo assim, tem coisas que são características dessa maneira de se relacionar. Como assim? A questão, por exemplo, da privacidade, do sigilo do profissional. Dentro de um consultório, o responsável pelo sigilo é 100% do psicólogo. Como assim? Ele tem o ambiente do seu consultório e ele tem que garantir para o paciente que o som não vaze para fora e que tenha ali uma privacidade em que nenhum som vai, nenhuma informação dele ali vai, enfim, vazar para nenhum lado. Então, sim, no consultório, a responsabilidade é 100% do terapeuta. Numa relação assim como a gente está fazendo agora, a gente divide a responsabilidade. Então, o que acontece? A minha responsabilidade é que à minha volta não existam pessoas ouvindo, que não exista janela aberta, que não exista pessoas à minha volta e que eu tenha dentro do meu espaço pessoal ninguém ouvindo coisa alguma. Só que, como o espaço onde o paciente está é outro, ele se torna responsável pelo espaço que ele ocupa. Então, o que acontece? A gente tem que auxiliar o leigo com a informação que a gente tem, que é, cuida para que ninguém te ouça, cuida janelas, cuida coisas, olha ao teu redor, para tu poder ter direito à tua privacidade, de maneira que tu não te sinta constrangido a não poder falar naturalmente das coisas que te vier à mente na hora, para que tu possa realmente ter total liberdade. Existem situações em que isso é um pouco complicado. Existem situações muito curiosas nesse tipo de momento que a gente não veria em outro. Por exemplo, casal que acabou de se separar agora. Eles estão morando na mesma casa. Pela questão do vírus, e sabem que um não provoca risco ao outro, e que saindo daquele ambiente e indo morar em outro ambiente, já aumenta a possibilidade do risco. Então, as pessoas, embora separadas, estão morando juntas ainda, isso é uma coisa única desse momento, estão tendo que se tolerar separadas, mas não estando separadas, e aí elas têm que achar alguma forma de privacidade para poder falar da situação da separação sem que a pessoa que está morando com ela, enfim, participe das reclamações que ela está falando da outra pessoa. Então, vai pro banheiro. Existem situações de ir para a garagem, existem situações de ir para carro, para ir para casa desocupada de um parente. Existem N situações que as pessoas estão, porque elas têm muita necessidade de falar. Então elas acabam criando um ambiente onde elas tenham essa privacidade, e aí é da criatividade de cada um, e consegue fazer isso com segurança, às vezes dentro do carro, enfim, que não existe nenhum tipo de risco à pessoa, e vai se achando maneiras. E as pessoas estão sendo criativas dentro das suas maneiras de lidar com essa situação. Mas essa é uma parte que eu não tenho como interferir. As pessoas é que têm que fazer esse gerenciamento.
Muitas coisas, né, Paulinho, que nós estamos sendo obrigados a aprender ou colocar em prática coisas que a gente já tinha no nosso meio. Muitas dessas coisas, tanto em questão tecnológica, questão de saúde, cuidado, são coisas que a gente futuramente vai usar bastante, né, no nosso dia a dia, quando a situação já tiver um pouco mais tranquila, né? Só vou dar um oi aqui para a Carlinha, que está sempre na escuta, o Lucas Lopes Quintana, meu querido amigo, presidente da Sociedade Espírita Ismael, e a Bárbara Demétrio, a querida, que ela está falando, isso que ele está falando do sigilo é muito importante, o aplicativo que se usa para fazer os atendimentos online. A Andréia, a Madinha, ela tá mal de quarentena, né? Tá mal em Torres, tá em Torres. Eu queria uma quarentena dessa de Torres, para te ver o estado que a gente fica. A gente já tem até inveja da quarentena do outro. A Anitta também tá ali. Tá todos os calduros ali, todos os Sansons presentes. E um grande abraço a todos os amigos aqui que estão na escuta do Conexão Haribo. Então, o Mano participa aí também das terapias aí, Paulo? Olha, eu fiz um contrato de sigilo com ele e ele prometeu que não iria divulgar nenhuma informação, a não ser em cachorrês, mas aí é uma língua muito específica deles e a gente não tem acesso. O Mano que eu tô falando é o filho do Paulo, né? O filho filho de 4 patas. Filho de 4 patas do Paulo e da Alessandra, né? Então ele entrou para eventuais participações. Entrou por na minha cabeça. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não é? Não existe um aplicativo exclusivo, né, Paulo? Acho que cada profissional e cada cliente utiliza o que tem mais acesso, né? Como você falou, né? Pode ser o Skype, pode ser o WhatsApp, né? Ou outra plataforma. O pessoal só não pode se enganar e entrar numa live ao vivo, né? Tem acontecido muita coisa estranha nesse sentido. Quem procura vídeos no YouTube, olha ver coisas do ar, tá vendo? Então a psicologia neste momento, né, assim como a medicina em geral, é essencial para... Sempre foi essencial, mas ainda mais agora, esses serviços aí estão sendo buscados. O psicólogo geralmente é aquele profissional, Paulo, que a pessoa foi em diversos profissionais e não achou nada e chega e diz para o psicólogo, não achei nada, tu tem que achar alguma coisa em mim. É mais ou menos por aí? Olha, tu vê que a psicologia costuma ser o último lugar em que a pessoa vai. Eu já vi gente, com o maior respeito do mundo, todas as religiões, mas já vi gente fazendo trabalho espiritual em esquinas, já vi gente indo em tudo que é coisa, cartomante, o que quer que seja, e a última coisa que a pessoa vai procurar é o psicólogo. Então, tipo, a pessoa realmente ela tenta se escapar de tudo que é maneira antes, e a psicologia costuma ser realmente o último recurso, talvez porque realmente ela veja que ali ela vai ter que se defrontar com as dificuldades dela. O que eu acho que essa situação se torna única é que o isolamento faz com que, obrigatoriamente, tu tenha que olhar mais para dentro de ti mesmo, porque tu tá isolado. E por mais que tu goste de ver filmes, tenha acesso à assinatura de N coisas, isso uma hora cansa. Por mais que tu tenha acesso a livros, então existe um momento em que fica uma lacuna que tu tem que olhar para dentro de ti mesmo. E tem pessoas que vão se sentir confortáveis com isso, mas existe uma parcela muito grande de pessoas que se sentem desconfortáveis com aquilo que elas encontram. Então, o problema não é necessariamente o isolamento, mas aquilo que elas encontram dentro delas durante o isolamento. E então, a possibilidade de fazer uma reforma íntima, de tu poder ver o que não está bem.
as pessoas evitam muito de olhar para dentro de si mesmas para se escapar através de coisas materiais e se alienar. Só que não existe tanto essa possibilidade nesse momento. Isso, na realidade, é um tremendo checkmate, e é muito bom que seja assim, porque tu fica obrigado a ter que olhar para ti. Só que não adianta tu querer usar de artifícios para não ter consciência das coisas, porque obrigatoriamente a não consciência te leva a cair sempre no mesmo buraco. Então, se tu quiser evitar, tu tem que começar a olhar para as tuas dificuldades, para que a partir disso tu consiga fazer alguma mudança estratégica ali, para conseguir ter uma vida mais plena. Existe uma historinha, né, sobre o nosso amado poeta Mário Quintana, né, que quando ele foi despejado de um dos vários hotéis que ele morou, né, que o pessoal preocupado, ele já velhinho, né, tipo, por onde é que ele vai, né, que ele respondeu assim, não tem problema, eu moro dentro de mim mesmo. Então, é a questão de, neste momento, né, de quarentena, como você falou, né, fazer a nossa reflexão, e quando a gente não estiver bem, exatamente, a gente não encontrar essas coisas, procurar um profissional, né? Porque afinal de contas, é exatamente como você falou, agora não tem mais a fuga da festa, não tem a fuga da bebedeira, não tem a fuga, sei lá, de esportes, que são coisas importantes, né? Então é um momento que realmente não tem como a pessoa fugir dela mesma. Um abraço no Lucas, na Andréia, na Luciana Silveira Santos, que nos deu um joinha. Então estamos aqui com o Paulo Baiart, né, psicólogo e palestrante espírita, e também diretor de cinema, cinéfilo, meu grande amigo e irmão. Essa Conexão Haribo, de segunda a sexta, das 21 às 21h45, aqui no canal da Haribo. E depois fica 24 horas no Stories aí para você assistir, principalmente aquele que está passando rapidinho, né? Você depois pode assistir na íntegra e nos acompanhar. Agora, Paulinho, vamos colocar o espiritismo, ou seja, a espiritualidade junto nessa história. Agora uma pergunta daquelas danadinha. Existe psicologia sem espiritismo e existe espiritismo sem psicologia? Eu te pergunto isso porque sempre me perguntam, né, se o teatro espírita, se o teatro existe sem o espiritismo e se o espiritismo existe sem o teatro. Eu sempre dou aquela resposta que eu acho que provavelmente vai ser praticamente parecida com a sua, né? O teatro é uma coisa, tem as suas regras, tem as suas normas. O teatro, ele não necessita da doutrina espírita. O teatro não necessita. Né? E assim como o espiritismo, por si só, por ser uma doutrina que eleva corações, que traz muitas reflexões, ela também não precisa do teatro. Mas quando os dois se juntam, é uma maravilha. E, meu irmão, o que tu fala pra gente sobre a psicologia e o espiritismo, quando essas duas coisas se juntam? O que ela pode nos trazer? A psicologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento através de um olhar externo, de um técnico que estudou para fazer leituras do inconsciente, que é geralmente onde estão as respostas não vêm do psicólogo, o psicólogo não dá soluções, ele é um observador do inconsciente do paciente, ele traz isso à tona, ele traduz para uma linguagem mais fácil do paciente. Como é que isso se relaciona com os problemas que ele está passando? Porque o paciente não é obrigado a saber estas coisas, o profissional sim é obrigado, e aí ele começa aos poucos a ter consciência das suas dificuldades e quais são os passos que levam ele a estas dificuldades. E desta forma, ele consegue sair do piloto automático e ir por um ato mais reflexivo e pausado diante das situações e podendo redirecionar a sua vida de acordo com o que ela acha que é o mais adequado. O que faz uma religião, ou uma ciência, uma filosofia, que o espiritismo é? Ele te leva
a fazer exatamente um questionamento de ti mesmo. Quando o evangelho começa a trabalhar egoísmo, vaidade, orgulho, isso não são informações desconexas. O evangelizador está ali justamente para fazer a conexão entre uma informação, a princípio, teórica e levar isto para o dia a dia das pessoas em situações concretas em que ela consiga visualizar aquelas lições que estão sendo passadas. E o Evangelho segundo o Espiritismo é muito sensacional nesse sentido. Ou seja, ele procura te dar consciência, mas quem vai fazer a conexão vai ser mais tu, embora o evangelizador ou palestrante possa fazer uma ponte para facilitar este processo com situações concretas, mas basicamente o que ele provoca? Provoca a tua reforma íntima. O que isso tem a ver com a psicologia? A psicologia também promove a reforma íntima. São meios que não começam partindo do mesmo ponto, mas são dois pontos que convergem para uma mesma conclusão, a reforma íntima da pessoa. Então, são ferramentas que as pessoas podem ter para se aperfeiçoarem. Então, elas não são antagônicas, elas são complementares, o que não quer dizer que um psicólogo que seja, na sua vida particular, espírita, só venha a tratar espíritas. Ele respeita todas as religiões e ele não insere nunca nenhum assunto dentro da terapia. Não é papel do psicólogo inserir temas dentro da terapia. Mas, se o paciente trouxer questões espirituais que para ele sejam importantes, o psicólogo tem como fazer esse entendimento, tanto à luz da psicologia quanto à luz do espiritismo, e passar essa informação, se for do interesse do paciente, se ele, enfim, trouxer coisas que possam se contribuir nessa situação. Mas a forma de trabalho em terapia não chega a mudar tanto, mas que uma completa a outra dentro até do profissional, sim, ela se completa, mas tu não precisa ficar citando, por exemplo, Kardec em consultório. O que tu cita são as coisas que tu aprendeu dentro do espiritismo, só que sem rótulos. Tu não precisa obrigatoriamente, porque tu não está ali para convencer ninguém de nada. Tu está ali simplesmente para usar as ferramentas disponíveis para auxiliar a pessoa a resolver a sua dificuldade. Então, elas podem ser ferramentas complementares, até, de certa forma, para quem não é espírita, e tu não precisa jogar essa informação, porque é uma informação pessoal tua. Então, tu não tem que impor informação pessoal ao paciente. Mas, claro que se tu tivesse conhecimento, tem uma amplitude maior. Por que isto é importante? Por exemplo, mesmo para terapeutas que não sejam espíritas, terem conhecimento de espiritismo. Porque eu já soube informações de pessoas que foram aposentadas, contra a vontade delas, porque elas estavam vendo pessoas que não estavam lá. E isto foi entendido como esquizofrenia, porque a esquizofrenia, sim, é uma dificuldade, um sofrimento que leva a pessoa a ter percepções de coisas que não são reais. Mas onde é que a gente faz, por exemplo, a distinção da esquizofrenia para a mediunidade? Quando uma pessoa, por exemplo, não tem nenhum conhecimento de espiritismo e todas as informações que ela traz, destas visões que ela tem, convergem certinho, ponto a ponto, com a doutrina espírita. Aí o que tu faz? Tu não precisa convencer a pessoa a respeito de espiritismo ou de qualquer coisa. Tu vai trabalhar simplesmente uma forma dela lidar com esses obstáculos, respeitando as crenças dela, mas tu entendendo que certas coisas são, sim, da questão da esquizofrenia e outras não são. Um ponto, por exemplo, que é muito fácil de distinguir. Uma pessoa traz uma visão de alguma coisa que aparentemente não está lá, mas não existe uma carga emocional de sofrimento associada a isso. Eu vejo coisas, mas isso não me aflige. Eu simplesmente estou vendo coisas. Então, isso não está associado a um sofrimento emocional, originariamente. Aí tu diz assim, mas se fosse esquizofrenia, teria uma angústia junto? Sim, mas se é
por exemplo, de mediunidade, não necessariamente tem sofrimento. Tu só está vendo aquilo, porque aquilo não vem de dentro de ti, aquilo vem de fora. Então, sim, ajuda, por exemplo, nesse tipo de situação. A gente gosta também, por exemplo, de nomear, às vezes é uma técnica que funciona, tu nomear as dificuldades que a pessoa tem como se fosse um personagem. Tipo, a tristeza vai te dizer que tu vai te sentir feio, que não é para tu sair para a rua, que não é para namorar, que é para ficar escondido em casa no escuro. Esse é o teu inimigo, a tristeza. Tu ouve a tristeza, mas tu não acata ela, porque ela é tua inimiga. Se isto é um obsessor ou não, não vem ao caso. Tu está ajudando ela a combater uma situação de dificuldade, que pode ser, mas também pode não ser. Mas tu pode trabalhar isto como um personagem, porque fica mais fácil de tu visualizar os sintomas e não entender que, às vezes, o pensamento que vem na tua cabeça necessariamente é teu. Vem, às vezes, desse teu desequilíbrio. Se esse desequilíbrio vem de uma origem ou de outra origem, não é esse a questão, mas tu aprender a lidar com ela. Ficou muito complicado? Não, tá ótima. E isso deixa bem claro o que nós espíritas estudamos e já temos ciência disso, né? Mas que algumas pessoas ainda que não são espíritos, ou até alguns espíritas mesmo, que ainda tem aquela herança que tudo é o diabo que faz, eles só substituem por tudo que é o obsessor que faz, né? E nós sabemos que nem tudo é mediunidade, né? São problemas físicos, são problemas orgânicos, né? Que causam os transtornos. E erradamente, algumas religiões, infelizmente, acabam atacando essa parte, que é a parte que realmente não necessita, né, de um apoio, uma ajuda nesse momento. Então, realmente veio o que eu, mais ou menos, a gente estava conversando, né, que eu sempre digo pro pessoal, né, que o teatro que eu faço, ele não precisa do espiritismo, porque ele tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, a sua liberdade. O espiritismo, ele não necessita do teatro, porque ele transita pelo humano, mas quando os dois se unem, fica uma coisa maravilhosa que ajuda a todos. Então, quando nós unimos a ciência, né, a psicologia e a parte espírita, né, então isso aí é um complemento muito bom para que a gente possa, para que o profissional, né, também possa se utilizar disso. Paulinho, a gente está chegando no final, eu já te dou a palavra. Lembrando os amigos, né, que esse bate-papo ele vai ficar 24 horas, depois o pessoal aqui no Instagram, que o pessoal pode assistir depois na íntegra, e vamos deixar os últimos 5 minutinhos com você, para você primeiro falar onde nós podemos encontrar Paulo Bayard, né? Onde nós podemos encontrar ele profissionalmente. Faça o seu comercial. No Facebook é muito fácil de me encontrar. É só procurar pelo meu nome, Paulo, B de bola, A-Y, A-R, D de dado, psicólogo. Então, Paulo Bayard, psicólogo. E ali eu costumo fazer não só a divulgação do meu trabalho, mas eu gosto de postar pelo menos 4 mensagens por dia de coisas que a gente observa no dia a dia e que podem ajudar as pessoas a melhorar. Eu não acho que obrigatoriamente a gente tenha que confinar as coisas que a gente aprende em consultório. Claro que não as informações pessoais, mas aquilo que a gente aprende de lição de vida convivendo com os pacientes e as suas coisas, as lições de vida sem nenhuma informação pessoal, a gente pode pegar esse conhecimento e divulgar para as pessoas, porque sempre ajuda de alguma forma, sempre esclarece, sempre dá algum tipo de consolo, amparo, ajuda numa reflexão. Então, se procurarem no Facebook Paulo Bayard, B-A-Y-A-R-D, psicólogo,
vão me achar sem problema, e eu acho que tem umas postagens interessantes até para as pessoas refletirem a respeito, e ali tem meus dados, tem como entrar em contato, tem como agendar consulta, toda essa parte tá bem explicadinha ali. E agradecer pela oportunidade. O pessoal, eu esqueci de falar, a gente está no finalzinho já, mais uns 5 minutos no máximo, porque o Instagram, né, ele nos dá 1 hora, assim, de transmissão gratuita, né, então a gente sempre procura encerrar um pouco antes para a gente não cair na hora que a conversa, né, estiver, mas eu falei pro pessoal, o pessoal pode fazer perguntas, né, a Alessandra aqui falou, né, vocês acreditam que essa pandemia pode mudar de fato a forma que as pessoas levarem a vida? Eu acredito que sim, nem que seja na marra, né? Nem que seja na obrigação. Como por exemplo, eu vou dizer para vocês, sinceramente, o banheiro masculino. Vocês não sabem, meninas, a quantidade de meninos que saem sem lavar as mãos. Isso aí eu vejo sempre. Então são coisas que eles vão ser obrigados a levar para a vida, nem que seja na marra, ou a questão da máscara, né? Agora virou lei, agora não tem mais conversa. Então eu acredito que essa pandemia ela vai mudar o fato e a forma que as pessoas vão levar e vão encarar a vida. E você, Paulinho? E o conceito de que tu zelando pela limpeza das tuas mãos, tu tá zelando pela tua saúde e a saúde do outro. Então, te obriga a ter um pensamento fraterno, obrigatoriamente. A minha vida não é só a minha vida interfere na vida do outro. E essa consciência acaba fazendo uma ponte para que tu tenha essa forma de ligação, esse conceito em tudo que tu faz na vida. O Jairo está concordando, ele fala isso direto para as alunas dele. Olha os meninos saem do banheiro, tipo, não deixa abraçar, dá uma conferida. Um abraço para a Kátia, para a Carolina, para outra nossa colega que é Desone, o sobrenome dela, que agora me escapou, é a Roberta? É a Roberta. Acertei, ufa. Paulinho, certamente vou convidar para voltar semana que vem, para a gente falar um pouco também sobre cinema, né, e que é a tua paixão, né, que é a nossa paixão, seriados e tal. O Jairo acabou de fazer uma live cantando umas músicas maravilhosas, né. A Luciana está falando, né, que os olhares agora serão mais expressivos, né. Agora falando um pouco de cultura pop, né, então, principalmente as meninas estão caprichando mais, né, a pintar os olhos, né, porque agora já não pode brincar muito, então pinta os olhos, né, e isso me lembra um desenho antigo do Pica-Pau, lembra que ele luta com aquele urubu o tempo todo para ficar com a odalisca, aí no final ele puxa a mascarazinha, né. Sabrina, minha querida, Sabrina sempre que pode, ela tá na nossa live. Então, amigos, obrigado por estar aqui conosco. Esse é o meu amigo Paulinho, te agradeço. Mando a oportunidade. A Alessandra e pro Mano. E amanhã vamos estar aqui na mesma hora. Cheguem aí para ouvir as histórias do Tito Bosco, que é trabalhador da Mansão do Caminho e é aquele que recebe em primeira mão os livros do Divaldo e ele mesmo trabalha ali me faltou o termo, mas ele trabalha na parte de organizar as coisas ali, e o Tito vai falar com a gente direto da Bahia. Paulinho, grande beijo, e vamos nos falando, amigos. Igualmente. Sigam a gente amanhã, 21 horas, aqui no Conexão Haribo. Beijos pretos a todos.